Sejam muito bem-vindos ao podcast Tenho Tanto para Falar. Eu e Roberta temos a missão de guiar você na sua transformação pessoal ou profissional. Esse lugar aqui é para a gente conversar sobre assuntos relevantes para a sua jornada. Pegue sua água, seu chá, seu café e vem conversar com a gente. Pessoal, hoje a Beta não está aqui com a gente, porque ela não está passando muito bem, está com sinusite, e a gente vai bater um papo com a Juliana Leite. Eu vou contar um pouquinho quem é a Ju, mas depois é que ela vai pegar o microfone e vai falar com vocês. Eu conheci a Ju quando eu trabalhei como coordenadora de treinamentos no Officeless. A gente era da mesma equipe. E logo eu me conectei com a Ju. A gente não tem a mesma idade, não somos da mesma geração, mas somos mulheres com pensamentos muito complementares e muito parecidos. A Ju me contou, enquanto a gente estava fazendo o briefing, que toda a transformação dela, ó, a Ju é novinha, gente, mas ela já mudou de carreira, ela já mudou de cidade, de cabelo, então nem se fala. Então, assim, ela tem muita história para contar para gente. Só que ela fez uma transformação na vida dela quando ela teve um diagnóstico na coluna para fazer uma transformação. E isso se conectou muito comigo, porque alguns anos atrás eu fiz uma cirurgia na coluna. E essa cirurgia foi o meu start para eu começar a meditar. Até então, eu não conseguia meditar nem um minuto. Então, as nossas histórias já estavam sendo cruzadas sem a gente saber, só pelo universo. Então, eu vou chamar a Ju agora para conversar com a gente. Ju, vou fazer aquela pergunta de US$ 1 milhão. Juliana Leite, quem é você por você mesma? Bom, vamos lá. Você já falou várias coisas relevantes, mas eu sou uma virginiana de quase 29 anos, então novinha, mas ano que vem estarei aí fazendo 30 já. E quantas coisas aconteceram, né? Eu sou casada com a Analina, sou mãe de 6 gatinhas, sou apaixonada por coisas fofas, brilhantes, mágicas, todo esse universo assim que encanta. E hoje eu trabalho como sucesso do cliente, consultora holística e estou estudante de terapias holísticas, que a evolução e a transformação é constante, né? Nesse universo, assim, tem tantos conhecimentos, tantas coisas para aprender. Não, e a gente não para, né? Ju, autoconhecimento, eu acho que assim, depois que você começa, você não vai parar mais, né? Porque cada Nunca. coisinha que você aprende aí, um dos pets. Essa é quem, Ju? Essa é a Adelaide. A É a Adelaide Adelaide é a que adora mais ficar na frente das gosta. câmeras. É, A Adelaide é a que mais gosta de um palco, né, Ju? sim. Tava até esperando que ela ia vir mesmo. Olha que linda! Então, Ju, o que eu estava falando é o seguinte, eu acho que o autoconhecimento é uma jornada que a gente não vai parar mais, porque a gente vai evoluindo, aí a gente vai se conhecendo, vai buscando a nossa essência, e isso eu acho que é o movimento da vida, né? É a beleza da vida. Eu Sim. gostei muito quando eu soube que você fez todo esse seu interesse por terapias holísticas, pelo yoga, que você depois vai explicar para a gente, mas o yoga não é só, não são só as Uhum, posturas, ele vai muito além. uhum, E se conectou com a minha história, porque eu tive que fazer uma cirurgia na coluna, na lombar, e que me deu muito medo. Eu estava com muito medo, sei lá se eu ia voltar a andar, né? Já tinha meu filho, o Matheus, e assim, como que eu vou passar por isso? Porque de um jeito ou de outro, uma cirurgia você precisa estar calma, né? Você precisa sim. estar, pelo menos, numa energia, num flow bacana para que tudo dê certo. E eu não Sim. estava, eu estava zero, né, nessa vibe. E foram 2 anos de muita dor, sem saber o que eu tinha. E foi isso que, junto com uma amiga, a Tânia, ela falou assim, amiga, vamos então começar a meditar? Eu falei, vamos, mas eu não sei nem o que é isso, né? Eu sempre fui muito agitada, não sei o quê. E aí a gente começou, e assim, 1 minuto para mim era sofrido, sofrido.
Mas foi o que me ajudou, não só a meditação, eu juntei a meditação à terapia também para me ajudar a passar por esse momento. E realmente fez toda a diferença. Então, isso tudo é para perguntar para você, Ju, conta um pouquinho para gente como foi toda essa sua trajetória para hoje você estar consultora holística, né? Então, como que você começou a se interessar por essas coisas mágicas, como você acabou de falar, né? Sim. Então, começando a falar sobre a yoga, que foi o start mesmo na minha jornada, eu descobri ela com 15 anos. Então, é metade praticamente da minha vida agora, né? Que eu já tô nesse caminho, assim. E foi justamente por causa desse diagnóstico da escoliose. Eu nasci com a escoliose, e aí, com o tempo, ela foi crescendo, e eu não percebi ela antes. Não tinha algum sinal do meu corpo que me mostrasse que tinha alguma coisa lá para eu alinhar. E eu nunca fui de fazer muitos exercícios e muita coisa, então eu não tinha dor, não tinha desconforto, não tinha nada, até os 15 anos. Aí eu comecei a sentir muita dor na lombar, nas costas todas, era difícil ficar muito tempo em pé, ficar muito tempo sentada, qualquer coisa me incomodava. Justamente aquela fase de crescimento, né? E aí, quando eu recebi a indicação para fazer uma cirurgia, pensei, meu Deus, vou fazer uma cirurgia agora, né? Tipo, imagina, a cabeça de uma adolescente, 15 anos. E aí eu fui procurar outras opções, porque se eu pudesse adiar essa cirurgia, seria excelente, assim. E aí foi quando eu comecei a praticar o yoga sozinha. Eu tenho muito essa coisa de autodidata, então eu gosto muito de estudar, vou atrás do conhecimento, vou atrás de referências boas. Então, eu encontrei um site que tinha toda um guia mesmo, assim, de como você começa a praticar, quais são as posturas mais indicadas para cada tipo de situação, e aí fui me desenvolvendo. E isso aconteceu, assim, de uma forma que eu não esperava, mas além do benefício físico, eu também, de não ter mais dor, eu também tive um benefício mental, né? De ter mais tranquilidade, ter mais clareza. Claro que eu ainda estava crescendo e passei por muitas outras coisas depois, mas nesse momento, assim, foi algo que transformou a minha realidade. Porque aí, de uma pessoa que precisava fazer cirurgia, eu passei a ser uma pessoa que estava fazendo uma atividade diferente que eu gostava, porque eu não gostava de fazer atividade física, e aí me descobri, assim, comecei a ter vontade de fazer acroyoga, aprender outras posturas de yoga que eram mais avançadas, assim, mas nesse caminho autodidata ainda. Então, algo que mudou novamente a minha vida com a yoga justamente foi depois da pandemia, que assim eu não consigo me lembrar em que momento que eu comecei a ter ansiedade na minha vida. E é algo que várias pessoas conseguem se relacionar, né? Porque a gente vive num mundo extremamente acelerado, ansioso. O Brasil, inclusive, foi considerado um dos países mais ansiosos pela OMS, então, isso é realmente um número alarmante, né? Se você conversar, sei lá, com 10 pessoas, provavelmente 8 vão falar que tem ansiedade. E isso me pegou muito também. Então, eu já vinha nessa jornada de tentar ter menos ansiedade, tentar ter mais calma, mas usando vários recursos diferentes, assim, e nenhum deles foi tão efetivo quanto a meditação. Mas foi na pandemia que eu comecei a praticar yoga e meditação com muita frequência, assim, eu fazia 5 vezes na semana, e aí isso mudou a minha vida de novo. Foi um momento, assim, muito importante, porque eu estava passando por várias situações difíceis no trabalho, também por conta do isolamento, né? A gente que se colocou uma sobrecarga muito maior do que a gente aguentava. E o fato de estar ansioso por não saber o que ia acontecer com o mundo, com as outras pessoas, né? Isso piorou ainda mais. Então, teve essa melhora por causa da yoga e da meditação, mas ao mesmo tempo também eu me percebi com um burnout. Demorou muito tempo para esse processo acontecer. E hoje eu consigo ver isso com mais clareza, mas foi na pandemia que foi esse ápice, então eu tive que escolher mudar. E aí foi quando eu comecei a pensar sobre como que eu poderia transformar isso, né, essa vontade de aprender, essa vontade de estudar coisas novas que ajudam não só a mim, mas também as outras pessoas. Como é que eu ia fazer isso um passo a mais, assim? Tipo, como é que eu poderia não só usar isso como um hobby, tipo, algo que eu faço ali
no meu tempo livre eu leio um mapa astral, tiro um tarô para alguém. Como é que eu poderia fazer isso de um jeito mais assertivo ainda? E aí foi um processo bem longo, né? Durante a pandemia, é, isso não aconteceu no caso, só tinha essa vontade. Depois que acabou a pandemia, eu comecei a fazer terapia, fui atrás, de várias terapias holísticas também para complementar, além do acompanhamento com psicólogo. Consegui me recuperar do burnout, hoje eu me sinto, assim, transformada, porque o burnout ele vem como ele é um estilo de vida mesmo, assim, que a gente não tem consciência, e aí aos poucos vai se somando e acaba minando todo o bem-estar que a gente tem. Então, basicamente é isso, você tem que mudar o seu estilo de vida para ter qualidade de vida, né? E aí foi assim que eu consegui, com terapia, com muita meditação, com muitas outras terapias holísticas em conjunto, assim, para mexer no subconsciente, mas foi esse medo, né? Esse não saber se eu ia conseguir sair desse estágio que me levou a buscar o conhecimento das terapias holísticas como algo além de mim, assim. Tipo, além de me beneficiar, eu também posso ajudar alguma outra pessoa que sinta ansiedade ou que tenha passado por isso que eu passei. É interessante isso que você falou, porque eu acredito que na época da pandemia, quando a gente estava no isolamento, na pandemia, sem saber o que ia acontecer, enfim, tudo aquilo que a gente passou, é, as coisas ficaram muito mais acentuadas, né? Então, os nossos sentimentos ficaram muito mais acentuados. Até porque, pela primeira vez na história, né, desde que eu me entendo por gente, né, lógico que já tiveram outros episódios desses na história, mas não a minha geração passou por isso, é que a gente parou para pensar também na gente, né? E a gente Uhum. teve que tomar algumas decisões. Então, eu acho que o sintoma do burnout passava batido, entre aspas, na correria do nosso dia a dia. E quando a gente teve que parar, a gente viu, a gente pôde falar assim, peraí, isso aqui não é normal, isso não pode ser normal, né? É, e aí, eu queria fazer aqui uma pergunta, não sei, né, se também é de US$ 1 milhão, mas assim, a gente ouve muito falar em terapias holísticas, né? O que que é terapias holísticas? O que que é isso? O que que consiste esse guarda-chuva? Porque eu acho que uma outra pessoa sabe, tem um reiki, tem uma meditação, mas o que que é o holístico? O que que isso traz para a gente? Certo. Então, as terapias holísticas têm vários nomes, então talvez as outras pessoas conheçam por terapias integrativas, terapias complementares, são práticas, né, e são conhecimentos que eles se integram a, fazer uma comparação, né, mas a saúde tradicional, né, a medicina tradicional, na verdade. Então, a medicina tradicional, junto com a medicina integrativa, né, que são as terapias holísticas, elas se complementam porque as terapias holísticas, elas olham muito mais além do sintoma físico, tipo, você está com uma tosse. O que que você está sentindo dentro de você? Você está tendo medo? Você está com realmente com medo, com ansiedade? Você sente tristeza? Como é que são os pontos aí as áreas da sua vida? Como é que você cuida delas? Então a gente tem um olhar tanto do emocional quanto do físico, o espiritual, o energético, todos esses campos que nos tornam um ser integral, né? Que somos. É, na verdade, eu não sei se isso faz sentido, mas o que veio na minha cabeça foi uma imagem seguinte: a terapia holística integrativa olha a gente como um todo, né? Uhum. Então, eu imagino que começa de dentro para fora, porque pelo que você falou, a gente primeiro vai buscar o quê? Quais são as emoções, quais são os sentimentos, qual é o caos, a bagunça ou a calmaria que está acontecendo aqui, para eu ter uma tosse, para eu ter uma sinusite, para eu ter uma dor de barriga, uma acne. Não que você não vai na tradicional, é lógico que a tradicional, sem questionamento. Mas o que está acontecendo também aqui que a gente possa equilibrar, Sim. né?
para que a gente possa tratar aquilo de forma que também seja efetiva, que foi um pouco do que eu trouxe. Eu estava com tanto medo da minha cirurgia, né? Porque além de estar com medo da cirurgia atual, eu com 13 anos, mielite transversa aguda. Mielite é uma inflamação como é que fala? Na mielite, Nas esqueci o nome. vértebras? Na Não coluna? é vértebra, é no nervo, é na parte da Hum, medula. Bom, ah, mielite é certo. uma inflamação na medula e que você pode pegar por um vírus. E eu peguei do nada aos 13 anos e fiquei sem andar, né? Então eu fiquei sem andar durante um tempo, fiquei durante um tempo sem sensibilidade. Hoje a minha sensibilidade, segundo os médicos, é em mosaico. Então, o que eu sinto no braço é diferente da perna, que é diferente da canela, porque o meu sistema neurológico ele foi afetado como um todo, né? Então, se você tira, você faz um scan do meu cérebro, tem ali uma manchinha pequenininha, porque uma parte foi prejudicada. Então eu tinha Hum, muito medo, né? O meu maior medo que eu descobri era assim voltar àquela situação, entendeu? Então aquela situação de você, né, ficar sem andar, enfim, me veio aquele sentimento de novo, né? E uma coisa que eu fiz foi exatamente isso. Eu acho que a meditação que eu fiz e a terapia que eu fiz, ela equilibrou alguma coisa aqui em mim, né? Me equilibrou para quê? Para que a medicina tradicional também pudesse fazer o papel dela. Porque se eu chegasse carregada do jeito que eu estava carregada de várias emoções, talvez a medicina tradicional não ia conseguir. A uhum. gente ouve caso que a anestesia não pega, né? Porque por nervosismo, um monte de coisa que pode acontecer. Lógico que eu não sou especialista em medicina, nada disso. Mas a gente sabe que Uhum. isso também pode influenciar a medicina. Faz sentido isso, Ju? Sim, faz total sentido. E dessa questão aí, até da anestesia, para mim, faz muito sentido com o dentista. Porque não é nenhuma coisa assim, nossa. Mas quando eu tirei o meu siso, por exemplo, eu tava com tanto medo, com tanta, assim, medo de doer, medo de depois ficar inchada, medo de inflamar, tudo. Ah, o dentista teve que aplicar, sei lá, umas 4 anestesias e eu ainda senti o negócio como se estivesse doendo. Então, nossa mente controla nosso corpo e o corpo todo, assim, né? É muito louco isso. E a nossa mente, ela pode tanto ser aliada, como ela pode ser nosso, né, assim, nosso pior inimigo, né? No dia a Sim. dia, no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, né? Quando a gente quer mudar de estilo de vida, às vezes a mente é onde você tem que trabalhar, mas Sim. porque tudo sempre volta, né, ao que é mais fácil. O cérebro, ele quer economizar energia, né? Então ele sempre vai fazer um movimento com as coisas que ele conhece. Então, se você está colocando uma coisa que ele não conhece, tem uma resistência, né, da mente, de tudo. E aí a Sim. gente, lendo, pesquisando, eu adoro, né? Eu sempre falo para todo mundo que eu adoro tudo que seja de difícil explicação, né? Então essas coisas mais energéticas e tudo, eu adoro estudar. E quando a gente estuda sobre aí puxando um pouquinho para a atenção plena, né? Que aí você vai Uhum. explicar também um pouquinho para a gente, mas puxando um pouquinho para a atenção plena, a gente, por exemplo, eu li aqui num artigo da American Psychological Association que a atenção plena está associada a uma maior resiliência emocional, uma melhor capacidade de foco e um aumento na satisfação geral da vida, né? Ou seja, torna a gente mais feliz, né? Com a vida um pouco mais no flow, né? E que esses benefícios motivam, né, a gente a buscar essas novas terapias, não, porque nenhuma delas é nova, né? Mas essas terapias que não são o tradicional como a gente costuma ver. Você consegue verificar o porquê que a atenção plena hoje está sendo tão requisitada? Quais são os benefícios que a atenção pode trazer para a gente?
Sim, a atenção plena, ela é uma prática de estar no momento presente. Só isso. Então, cada pessoa vai viver ela de um jeito diferente. E geralmente as pessoas não sabem como fazer isso, porque a gente está acostumado ou a fazer e pensar várias coisas ao mesmo tempo. Então, você está em vários lugares mentalmente ao mesmo tempo, pensando, tipo, fazendo aqui uma reunião agora, pensando no negócio que você vai ter que fazer depois, ou pensando qual é o almoço que você vai ter que preparar, que você vai fazer amanhã? Além de ficar remoendo e relembrando o passado. Então, a gente fica indo e vindo, geralmente, entre duas fases. Ou você volta para o passado, ou você vai lá para o futuro, se ocupando e preocupando com o futuro. E é muito difícil voltar e ficar só no presente. E quando você está só no presente, mesmo assim é difícil você ficar só nessa atividade, porque daí as pessoas querem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, justamente essa dificuldade que eu vejo como o principal motivo para praticar. Porque quando você se esforça, ou pelo menos tenta ficar um minuto no momento presente, você percebe o quanto realmente é diferente, assim, você ter uma sensação de paz, de tranquilidade, porque você não precisa fazer nada com o que já aconteceu e você não precisa pensar no futuro. Então, quando eu faço essas práticas, né, eu penso assim, são 5, 10, 15 minutos que seja, mas nesse momento agora, eu não preciso pensar em mais nada, eu não preciso me preocupar com nada. O que vier, beleza, porque sempre vem, né? Mas esse ato de estar no momento presente faz a gente perceber o quanto as coisas são valiosas e simples, sabe? Só o ato de você estar sentado no seu sofá e ter um lugar para estar, num lugar quentinho, num lugar confortável, já é muito bom. Então, a prática com algumas técnicas diferentes, ela vai desenvolvendo vários aspectos importantes, assim, para o bem-estar, como a compaixão, tanto a compaixão pelos outros quanto a autocompaixão, a gratidão, a consciência, esses insights, assim, que quando você está fazendo uma coisa apenas, você dá mais chance da sua mente de ter ideias diferentes. Então, eu pratico atenção plena em qualquer momento, assim, da vida. A gente já vai falar mais sobre isso, né? Mas viver nesse presente é desafiador, mas também é muito recompensador. Eu gostei muito que você trouxe isso, porque assim, eu tenho muita dificuldade, tá, Ju? Todo o trabalho que eu faço, você sabe que eu medito, que eu faço yoga, isso tudo, até porque isso para mim é essencial, tá? É essencial porque eu tenho uma tendência à ansiedade. Eu tenho uma tendência àquela personagem do desenho Divertidamente, a ansiedade, controlando tudo, colocando todos aqueles cenários catastróficos na minha cabeça, somos duas, então. Então, assim, Uhum, se quer um cenário catastrófico, pode falar comigo. Passa 10 minutos comigo que a minha cabeça vai me trazer todos, entendeu? Então, uhum, realmente, eu senti essa necessidade, muito, de atenção plena. E quanto mais desafiador está o momento, mais difícil fica, para mim, de eu entrar nessa atenção plena. E o mais engraçado, eu consigo perceber a qualidade do meu dia. Tem dia que eu não estou afim, a minha mente fala para mim, sei lá quem fala, né? Mas, enfim, alguém fala para mim assim: hoje eu não vou fazer meditação, não quero ficar parada 15 minutos. Não estou afim, não vou uhum. fazer. Sim. E às vezes eu, teimosa, como eu sou, ariana, com ascendente em Capricórnio, e uma Libra na Lua só para apaziguar os ânimos, mas muito teimosa, eu não faço. A qualidade do meu dia, Ju, eu não sei explicar para você, mas ela fica péssima. Parece que eu estou rodando atrás do meu rabo o dia inteiro. Uhum. Por mais que eu faça as coisas não fluem, não fluem. Só que ao mesmo tempo tem muita dificuldade e eu me boicoto muito, que são esses pensamentos. Ah, Cris, hoje você não vai fazer. Aí não vou fazer, eu sei que meu dia foi ruim. Aí depois você não Uhum. tem autocompaixão porque você poderia ter feito, enfim. É aquela roda Sim. viva. Então, assim, como que a gente consegue, né, colocar essa atenção plena? Porque você fala
eu pratico atenção plena em vários momentos do meu dia. Então, quais são esses momentos? O que que a gente pode fazer para que essa atenção ela vire um pouco mais fluida, entendeu? Eu tenho até na minha Uhum. agenda, tá? Que levanta ali hora da respiração, hora de não sei o quê. Mas como que a gente pode fazer isso? Sim. Então, viver a atenção plena, né? Você comentou sobre, nossa, eu não consigo, tem dia que eu não consigo sentar, eu não quero sentar para meditar, ou eu não quero esse momento ali de atenção plena porque eu sei que eu vou ter que parar. O mais engraçado, assim, que eu aprendi me especializando na atenção plena, é que eu também tinha essa visão. Então, eu sempre me boicotava. Eu não conseguia fazer uma prática constante de meditação, porque eu colocava um pré-requisito de que eu tenho que pegar o meu tapetinho de yoga, a minha almofadinha que eu uso para sentar, e se eu não ficar ali 15 minutos, eu não meditei, ou sei lá, 5 minutos. Mas eu tinha esse requisito. E a atenção plena, ela é qualquer momento do seu dia. Então, o que eu recomendo para qualquer pessoa que vai começar a ter essa visão diferente da atenção plena hoje, é escolher um momento do seu dia, qualquer um. Pode ser uma coisa que você faça, tipo algo ativo ali, ou um momento, 5 minutos em algum momento que você queira. Mas escolhe um momento do seu dia que você queira viver somente no presente. Então, vou dar um exemplo. Você vai ficar sem celular, sem forçar o seu pensamento a lembrar de coisas do passado ou ir para o futuro. Então, você vai focar no presente e não vai pensar o que você vai fazer depois também, só aquele momento. Pode ser escovar os dentes, tomar banho, lavar uma louça, levar o cachorro para passear, caminhar, qualquer coisa que você faz no dia a dia. Então, olha que louco, você não precisa sentar para meditar. Se você estiver caminhando e todos os dias, por exemplo, você levar a sua cachorra para passear, você pode usar esses 15 minutos do passeio para, enquanto você está passeando com ela, você vai olhar a grama, você vai olhar o lugar que você está andando, você vai olhar para ela, como que ela está se sentindo, se ela está balançando o rabo, se ela está correndo, se ela está, talvez, quando que ela fica com sede ou se ela não fica com sede. Você vai olhar para você, você vai ver como é que está a sua respiração, como é que você está se sentindo nesse dia, se está batendo sol, se está nublado, como é que esse clima te afeta. Então, isso é a atenção plena. É você estar fazendo só aquilo que você está fazendo na hora. Então, um simples ato de sair para levar sua cachorra para passear, que pode ser algo que você precisa fazer, mas que você passa batido durante o dia, pode ser a sua prática de atenção plena que não é negociável. Não vai ter um dia que você vai pensar, nossa, eu não vou levar a Luna para passear hoje, porque ela precisa fazer as necessidades, ela precisa fazer as coisinhas dela, e você vai levar ela para isso. Então, olha só, é isso que eu gosto de ajudar as pessoas a encontrarem, porque todos nós temos rotinas e gostos diferentes, mas cada um vai ter um momento que é inegociável. Tipo, isso aqui eu faço sempre, não tem outra coisa que eu possa fazer no lugar, não posso pedir para alguém fazer isso para mim. Então eu uso esse momento para me conectar comigo. Então, eu adorei isso, porque olha só, então você está dizendo que a atenção plena, quer dizer, o estado meditativo, né, e o estado presente, ele pode ser ativo, Uhum. Sim. né? O que não vai estar, lógico que vai estar ativo, que não tem como a gente desligar, né? Mas o que não vai estar ativo é a sua mente maluca aqui te falando um monte de coisa. Uhum. E o pior é que você tocou num ponto que é o passeio da Luna. O passeio da Luna eu faço de manhã, né? De manhã em Portugal não tem ninguém acordado, né? No Brasil, então Uhum. assim, o meu celular realmente ele está praticamente inativo nesse momento. Porque como eu levo Uhum. 8 horas da manhã daqui, nem aqui as pessoas estão muito acordadas e nem no Brasil, né? Supostamente ninguém está acordado, ativo 4 horas da manhã. Uhum. Então, e eu já reparei isso. Com a Luna, é um dos poucos momentos que eu consigo ver. Primeiro que eu tenho que prestar atenção em muita coisa. Tem que prestar atenção nela, tem que prestar atenção que ela não vai é, fazer besteira, tem que prestar atenção para, né, pegar cocô, xixi, aquelas coisas todas que a gente faz Tudo. com o pet. E é um local que realmente a gente fica mais atento. Eu fico mais atento, até porque é a primeira vez que eu sou mãe de pet, então eu ainda presto mais atenção ainda ao que está acontecendo com ela. Uhum. E realmente eu volto mais plena assim do passeio com ela. É uma coisa que eu gosto de fazer muito.
Tanto isso quanto fazer meu exercício físico. Então, quer dizer que o exercício sim. físico eu também posso fazer isso. Posso? Também, pode. Sim, o que eu estou tentando cada vez trazer mais para as pessoas e realmente desmistificar essa questão aí da atenção plena é isso. Existe uma diferença entre uma atenção plena sentada, que é essa prática que todo mundo conhece, e a atenção plena ativa, que literalmente muda a vida, porque você pode usar a qualquer momento. A gente está ativo o tempo todo, fazendo alguma coisa ou pensando em fazer. Então, por que não pegar esse momento em que você tem que fazer algo e transformar ele num momento de conexão com você? Tem vários exercícios diferentes que você pode fazer para, além de estar prestando atenção em tudo que está acontecendo, também fazer um exercício de gratidão, por exemplo. Enquanto você anda, você pensa no que você é grato por aquele dia, já agradece antecipadamente por tudo que vai acontecer, ou pensa em como que você está se sentindo naquele momento, realmente se acolhendo, assim, sabe? Tipo, nossa, hoje é um dia que se eu não fosse fazer esse passeio aqui, provavelmente seria aquele dia que eu ia falar que eu não quero meditar. Mas olha, eu já estou fazendo isso, eu estou conversando comigo mesma. E assim, não se enganem de pensar que por estar tentando estar no momento presente, os pensamentos não vão vir. Muito pelo contrário. Enquanto você está focando em estar só agora, vai vir um pensamento do que você esqueceu de fazer. Ou daquele negócio que você tem que marcar. Nossa, isso aqui eu esqueci de marcar na minha agenda. Mas o que que a gente faz na hora? A gente acolhe, aceita e deixa para depois. E uma coisa que eu fazia muito errado quando eu aprendi a meditar, ô Ju, que eu desenhava no meu cérebro. Olha, as pessoas são loucas, né? Enfim, cada um tem suas loucuras. Mas eu, quando comecei a meditar, vinham os pensamentos. Aí a meditação guiada sempre fala, os pensamentos vêm, deixa eles virem, né? Não sei o quê. Só que eu desenhei um muro na minha cabeça. Eu desenhei, assim, visualmente era como se tivesse um muro, os pensamentos vinham, eu não deixava eles passarem. Uhum. Só que isso me deixava ansiosa e me deixava tensa. Porque eu subi um muro ali, aí parecia que os pensamentos estavam assim, né? Batendo, assim, Batendo no né? muro. E foi uma dos grandes, assim, eu tive que desfazer esse desenho na minha mente e aprender o que é isso, deixar passar o pensamento. Porque Uhum. até isso, eu não sabia o que era isso. Né? O que é deixar passar? Então você agora passou, bom, acolhe, tudo bem, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas não agora. Né? Se for alguma coisa que você vai ter que fazer. Se for uma coisa que você esqueceu, precisa resolver, não vai ser nesse momento. Eu estou andando com a aluna, não tem como resolver. Né? Não tem como ir ao banco nesse momento. Calma, daqui a pouco eu vou. Uhum. Né? Então, acaba tornando um pouco mais simples. Né? E a gente aqui no Hub, na nossa mentoria, você, né, Ju, já participou de N atividades com a gente, né? A Ju, ela já participou de tudo, gente. Ela já participou de workshop, ela já participou de mentoria individual. Ela, na verdade, além de participar, ela trabalha com a gente em todos os momentos de lançamento, de produto. E eu falo com ela que ela vai ser a primeira mentora que vai ser treinada com o nosso método, né, Ju? Mas Sim. calma, isso ainda é um projeto lá no. Olha eu já lá no futuro, né? Aham. Enfim, mas é o Mas nosso são os nossos projeto, sonhos, né? A gente são os vai ser nossos sonhos. motivada pelos nossos sonhos. Então, a Ju, ela já participou de tudo aqui com a gente. E ela vai ser a nossa futura mentora do método In and Out. E eu conectei muito a atenção plena, muito ao nosso método, né, Ju? Porque a gente aqui fala o tempo todo que a gente precisa olhar para dentro, que a gente precisa tirar uma fotografia da nossa vida, olhar para dentro, identificar o que a gente está sentindo, quais são as nossas habilidades, né, o nosso borogodó, para que a gente possa colocar isso para fora, para que a gente possa transformar essa nossa essência em ação, né? Tirar o nosso sonho, o nosso plano, o projeto, alguma coisa que a gente queira colocar no mundo, que é o impacto que a gente quer deixar no mundo. E eu acredito que a atenção plena é um dos grandes, não sei se eu posso chamar de ferramenta, né? Mas é uma grande ajuda que a gente pode dar às nossas mentoradas para elas poderem fazer esse salto. Porque só estando no presente,
que eu acho que a gente consegue olhar para dentro e realmente identificar a nossa essência. E lá na frente, quando a gente estiver na ação, no planejamento, eh, várias vezes a gente vai passar por obstáculos, aí na mente vai vir assim: para que você está fazendo isso? Volta ao que você sabe fazer. E nesse momento, eu acho que, não sei se eu estou certa, Ju, mas nesse momento, se a gente tiver essas práticas de atenção, né, de atenção plena, da gente, esses estados meditativos, independente de qual estratégia que as pessoas usem, isso vai ajudar a gente a ter mais resiliência, a falar assim, não, peraí, o meu plano está ali, pode estar com curvas o meu caminho, mas eu sei aonde que eu quero chegar, né? Então, como que você vê a atenção plena nesse processo da gente querer implementar um sonho, alguma coisa? Até porque você, Ju, você está nessa fase de implementação do seu projeto, né, que é a consultoria holística. Então, assim, como você vê a meditação nesse caminho que a gente tem? Então, essa prática da atenção plena e o desenvolvimento da resiliência, ele vem muito porque quando você entra num estado meditativo, vem na sua mente todas as coisas que você não quer que apareçam, mas vem ótimas ferramentas e, digamos, insights assim que vão te ajudar justamente a realizar esses sonhos. Então, quando eu comecei a praticar com mais constância, eu percebi quanto vinha de pensamentos de coisas que eu queria controlar, o quanto que eu me sabotava também por conta de querer controlar certas coisas que não estão no controle e evitar certas coisas, evitar pensamentos, tipo, nossa, comecei a pensar nisso agora, não vou pensar mais. E por que que eu estou evitando tanto, né? Será que é um medo? Será que é algo que eu preciso resolver que eu não estou resolvendo ainda? Então traz muita clareza e isso ajuda muito a definir esses objetivos, a entender quais são realmente os sonhos. É, porque além dessa questão assim um pouco mais difícil, né, que são esses pensamentos difíceis de controlar, de limitação, também tem a gratidão, também tem a compaixão que a gente desenvolve, tanto pela gente quanto pelos outros. Então, embora seja uma montanha-russa, né, vão ter dias em que você vai fazer uma prática e vai se sentir super, tipo, nossa, hoje eu não consegui me concentrar, fiquei pensando em mil coisas ao mesmo tempo e, putz, ao invés de pensar nisso como, nossa, hoje foi uma prática que não valeu a pena, realmente valeu a pena, porque por que que eu estou preocupada com essas coisas? Por que que eu me senti dessa forma? E se acolher, realmente colocar em prática essa compaixão e isso ajuda muito a entender quais que são as nossas fortalezas, quais, né, que são as nossas forças, qual que é a nossa diferença, qual que é a diferença que a gente realmente faz no mundo. Porque um pequeno ato de estar ali presente nesse momento vai fazer com que você trate todas as outras pessoas de um jeito diferente durante aquele dia. E as pessoas realmente sentem isso, elas sentem a diferença de estar falando com alguém que está prestando atenção nelas do que com alguém que está toda hora olhando ali o celular para ver qual que é a próxima coisa que ela precisa fazer. E você falou aqui ó, de três coisas muito legais, né? Que é, de um jeito ou de outro, a atenção plena, ela traz a criatividade, né? Ela Uhum. aguça a criatividade, por isso que eu acredito que no banho são as horas que você tem os maiores insights. Quando a gente está correndo, né, fazendo uma prática de exercício físico, vem uma ideia que parece que surge do nada, da fumaça, e aí você tem essas ideias. Então, aguça a criatividade, aguça a curiosidade, porque a gente começa a se questionar: por que que eu estou sentindo isso? Por que que estão vindo esses pensamentos hoje? Aqui, por que que hoje a minha cabeça está tão ativa? E você consegue, talvez, identificar alguns ajustes que você precisa dar na sua vida. Por que que eu estou me incomodando com uma conversa que eu tive ontem com meu marido? Né? O que que é aí por trás disso? Né? Então, você acaba trazendo à luz também a curiosidade. E outra coisa, o resultado disso é uma clareza da nossa vida.
Não que você, assim, num dia de estado, né, de uma prática de atenção plena, você vai ter todos as respostas da sua vida, do mundo, nada disso. Mas você começa a ter clareza, porque o que eu vejo hoje em dia, com essa corrida, né, a gente cheio de inteligência artificial, todo mundo te cobrando performance, todo mundo nas redes sociais querendo seu lugar ao sol, parece que a gente vive numa cortina de fumaça, assim, né? Então, eu acho que esses momentos é quando você passa aquele paninho assim e tira, sabe, aquele embaçado do vidro do carro e te dá luz para a sua vida, né? Ou como eu era míope, quando eu coloquei óculos pela primeira vez, né? E você vê um mundo colorido. Então, parece que a atenção plena, ela traz essa lente, ela traz essa clareza. Então, você trouxe, assim, eu acho que 3 pontos fundamentais e que a gente pode trazer para cá, para as mentoradas também, né? Então, assim, olha como é importante. Você vem para cá, por exemplo, né? Quer fazer uma transformação de vida, você quer fazer uma transição de carreira. Aí está aqui com a gente. É muito bom você complementar com alguma terapia holística, com uma prática meditativa, com algo que vai te ajudar a fortalecer a sua energia para que você não volte atrás ou você se perca no caminho, porque são muitas distrações e muitas sabotagens que o mundo traz para gente. Não estou nem falando autossabotagem, não. O mundo, né? O mundo está te dando provas e você fala, pô, mas é isso aqui que eu quero, que são provas que, na verdade, são questionamentos e que você vai trazendo. Então, assim, nosso tempo já está mais ou menos terminando. Eu queria te fazer uma pergunta. Como que é esse seu trabalho de consultoria holística, Ju? Como que você ajuda a gente nessa consultoria? Diz pra gente. Então, a consultoria hoje ela funciona de duas formas, assim. Na verdade, ela é bem aberta, tá? Eu sou uma pessoa versátil, eu sou virginiana, então eu sou mutável também. Isso, na hora que vocês vierem conversar comigo, pode ser que tenha mudado já alguma coisa, mas a base é a atenção plena. A partir da prática de atenção plena, eu faço esses acompanhamentos individuais ou em grupo com as pessoas. Então, a gente tem hoje ele é síncrono, né? Eu não faço algo para as pessoas verem depois, mas é uma prática em grupo ou individual, em que a gente faz a prática da atenção plena e a gente desenvolve um projeto terapêutico. O que que é esse projeto terapêutico? É entender qual que é a motivação da pessoa, qual que é o problema da pessoa. Cada um tem a sua vida com as suas correrias, os seus anseios, e entendendo qual que é o digamos, o problema-chave, a gente vai atrás de outras terapias que se complementam junto com a atenção plena, para ajudar essa pessoa a ter mais bem-estar, ter mais leveza e realmente conseguir se sentir não só conectada consigo, mas também com todo com o mundo, com um propósito maior, encontrar inclusive aí o borogodó dela e o sonho, como é que ela vai fazer isso acontecer. Ai, muito legal, Ju, muito legal. Eu acho que, assim, eu cada vez mais tenho tido exemplos e tenho tido certeza que a gente precisa se equilibrar e se entender, porque a gente é muito analfabeto das nossas emoções. A gente conhece muito pouco quem a gente é e quais são as nossas potencialidades. Não é blá blá blá, entendeu? Mas assim, até onde que eu posso ir? Sabe? Quem eu sou, na verdade? Porque quando alguém te pergunta quem é você, você titubeia, né? A gente acaba falando assim, quem sou eu? Peraí, não sei, sou mãe, sou mulher, sou mentora. O que que eu sou? Não, talvez não seja nada disso, né? Eu tenho uma Uhum. essência que isso eu só estou, mas a minha essência é outra. O meu borogodó é outro, e não as coisas que eu faço profissionalmente, que a gente acaba colocando nosso crachá quando a gente fala Uhum. da gente. Não, sabe? Então, cada vez mais, quando eu vejo aqui as mentoradas que vêm para cá, o trabalho mais importante a ser feito é o trabalho aqui dentro. Porque quando você trabalha aqui dentro, pum, você consegue agir, você consegue se movimentar. E a se movimentar dentro da sua essência.
e não aquele efeito manada que existe no mundo. Várias vezes a gente vai no efeito manada, tudo bem, acontece, faz sentido, muitas vezes faz sentido, mas assim, é você ter a escolha e falar assim, não, eu estou indo nessa direção porque eu escolhi ir nessa direção e para mim está fazendo sentido nesse momento. Eu acho que isso, né? Eu acho que quando a gente olha para dentro, faz uma terapia holística, você está se dando escolha. Você está se dando escolha de falar, eu quero isso ou aquilo. O que fizer sentido para você. Sim, Né? Então, eu exatamente. cada vez mais acho que o seu trabalho é um trabalho essencial para a humanidade e principalmente para as mulheres, Lu, porque a gente sabe que nós, mulheres, fomos muito podadas e agora é que a gente está nesse movimento, né, de tentar descobrir a gente, né, da Sim. gente poder ser quem a gente é, né, e quem a gente deseja ser também, a identidade que também a gente queira assumir no futuro, porque a gente vai ter 1000 identidades ao longo da vida, né? Ju, nosso papo está muito maravilhoso. Deixa eu só dar um aviso, gente. Se vocês quiserem aplicar aqui para nossa mentoria, para mim e para a Beta, a gente agora vai ter, eu vou deixar o link aqui nos comentários, a gente tem um formulário para vocês preencherem para fazerem essa aplicação, para que a gente se conheça e possa marcar um bate-papo muito gostoso. E foi a Ju, tá, gente? Que ajudou a gente a desenvolver. Tem que deixar isso bem claro, né, Ju? Ju, então Sim. eu queria fazer, agora para a gente fazer um fechamento. Se você pudesse dar em é, alguns passos, algumas dicas para a pessoa incorporar isso hoje ou amanhã, no dia que ela estiver vendo ou ouvindo a gente. Como que a pessoa pode estar? Os primeiros passos. Certo. Então, se você está ouvindo isso agora e quer praticar atenção plena, escolha um momento desse dia, não de amanhã, de hoje, de 5 a 15 minutos. Pode ser um momento que você quiser. Se você está precisando de paz e não quer fazer nada, escolhe um momento para ficar sentado. Mas se você já está engolido pela correria do dia a dia, escolhe qualquer atividade que você precise fazer nesse dia. Então, é ir buscar os filhos na escola, é lavar uma louça, é fazer qualquer coisa. Escolha um momento e esteja presente. O que é estar presente, né? De novo, os pensamentos vão vir, as preocupações vão vir, as memórias vão vir, mas você vai voltar para como você se sente. Por que que eu estou pensando em todas essas coisas? E sempre volta para conversar consigo mesmo. Está tudo bem? Já vai ficar tudo bem? Eu posso me concentrar agora? Eu não preciso me ocupar com outra coisa. Eu posso escolher estar presente nesse momento. E se você quiser escolher um mantra, que eu gosto muito de usar, não um mantra assim, mantra ali da, sei lá, de alguma vertente específica de espiritualidade, mas o que você quer falar para você mesmo. É uma frase de impacto. Eu uso muito a palavra intenção e intuição. Eu faço as coisas com muita intenção, eu coloco intenção em tudo que eu faço. Então, eu estou fazendo isso aqui para eu me sentir melhor, para eu me sentir leve, para eu me sentir feliz, por exemplo. A hora que você for fazer a sua prática, escolha uma intenção. Por que que eu estou fazendo isso agora? É para parar os barulhos que estão na minha mente? Beleza, mas esse barulho ele vai ir abaixando, ele não simplesmente some, né? Então se acolha e escolha um momento para você viver com o momento presente todos os dias. Eu já vou fazer, já até anotei aqui. Arrasou. E, Ju, você tem alguma dica de livro, de podcast, de vídeo, alguma coisa que as pessoas também possam procurar para entrar para começar a praticar atenção plena? Então, assim, livros, eu até tenho bastante, se as pessoas procurarem na internet, Atenção Plena tem 1 milhão de livros, mas o que eu acho que faz mais sentido é você ir procurando gradualmente como você pode já colocar isso no seu dia a dia. E depois você vai encontrar outros recursos. Mas se eu fosse dar uma dica, assim, de algo que é muito valoroso, faça uma mentoria com a Cris e com a Beta, porque elas têm todas as referências que eu amo, tá? Brené Brown, e várias outras mulheres incríveis. Procure conhecimento de mulheres que ajudam também a gente a voltar.
esse pensamento para nós mesmas, trabalhar com a nossa vulnerabilidade, trabalhar com a nossa empatia, a nossa compaixão. Busque o conhecimento de pessoas que você sabe que podem te ajudar com isso, mas assim, a mentoria da Cris e da Beta me ajudou a ter uma trilha de pessoas, de referências que, assim, é impecável. Então, a maior recomendação que eu deixo aqui é a mentoria delas. Ah, você é muito fofa, Ju. Mas adorei, fiquei até sem graça, né, gente? Porque eu não estava esperando. Isso não estava no guião, hein? A Ju falou de coração, hein? É de coração, é de coração. Mas é isso mesmo. E a gente pode pegar hábitos, né? Coisa que a gente tem, porque você falou do banho, você falou do escovar o dente, né? Então, se a gente consegue colocar isso, coisas que a gente vai fazer mesmo, a gente não vai se boicotar, que são coisas que a gente não vai se boicotar, então é muito mais fácil, não precisa ter aquela, ai, preciso ter tudo pronto, preciso ter um espaço. Não, não precisa nada. Né? Então, amei as suas dicas, Ju. Muito obrigada. Gente, e até o próximo episódio.